Bom, pessoal, esse é o vídeo de despedida, não exatamente uma despedida, mas é a última viagem do Galaxy S21 Ultra. E eu gostaria de contar um pouquinho sobre essa jornada aí de praticamente 2 anos com o aparelho, gravando direto dele, sem microfones, sem luz especial, que é como eu normalmente gravei esses anos todos, né, esses 2 anos, e comentar um pouquinho sobre a experiência de uso, o que eu achei desse aparelho gravado direto dele, né? Com a câmera frontal agora, depois com a câmera traseira, e contar um pouquinho da história de uso desta última viagem com o S21 Ultra. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom, esse aparelho não viajou tanto quanto outros modelos. Ele pegou um pouco de pandemia, então ele infelizmente não teve essa felicidade, né, de repente ir para fora do país, de fazer viagens mais legais. Ele acabou ficando muito no Brasil. Esse aqui é o zoom de 3 vezes dele, que eu já acho super competente, super legal. E aqui o zoom de 10 vezes, que é um dos motivos que acabou me levando a querer comprar esse aparelho. Claro, tem que se manter com a mão muito firme, dá para ver que fica um pouco mais tremido, mas olha, dá para chegar até 20 com o zoom digital, não fica a melhor imagem do mundo. E em fotos também não dá para passar muito de 30, tá? Até 25 fica legal, mais do que isso não fica tão bom. Aqui, vamos abrir toda a imagem para 0.6 e aqui para 1. Mas assim, de uma forma geral, o aparelho é um aparelho que eu considero muito bom para viagens, tá? Gostaria de ter feito viagens para lugares mais distantes, para outros países, com paisagens diferentes, mas infelizmente acabou que não deu, né? Mas gostei muito da experiência deste aparelho durante esse período de uso. E agora falando um pouquinho da minha escolha, né? Por que eu escolhi esse aparelho? Bom, a questão é muito simples, né? Como eu sempre compro um aparelho Android top de linha, esse é o modelo que mais apresentou características técnicas de um top de linha na época. Eu comprei um modelo com 16 de memória RAM, que acabou nem se tornando o padrão do mercado. O padrão está mais para 12, mesmo para os tops mais caros, do que para 16. Talvez neste ano surja aí um novo S23 Ultra, uma versão de 1 tera com 16, mas ainda não é certeza. Mas o padrão acabou ficando em 12, não 16, mas esse modelo tinha 512 de armazenamento interno. Por que eu pensei em comprar, né? Acabei comprando 512? Por conta justamente de pensar, porra, em viagens, ou se eu estiver usando ocasionalmente ele para vídeos do canal, quanto maior o espaço de armazenamento, melhor. Melhor, mais conforto, mais tranquilidade, já que esse celular não tem mais cartão de memória, os tops de linha não tem mais. Então, era uma forma de me proteger, de deixar esse aparelho à prova de futuro, de não encontrar um momento que eu vou ter que escolher o que eu vou deixar. Poxa, eu quero lotar de jogos. Eu não posso por conta do espaço. Então, essa situação eu acabei não vivendo com esse aparelho, que é excelente. Tá? Então, esse acho que foi o ponto, e eu sempre recomendo, na medida do possível, tente comprar o melhor aparelho possível, no mínimo com 256 de memória para armazenamento e até desejável, se possível, 512, para ficar sossegado. Agora, por que eu estou pensando, né, caminhando, não pensando, para a troca deste aparelho apenas 2 anos depois da sua compra? Bom, pessoal, a questão aqui da troca é justamente um ponto que é muito importante para mim, a S Pen. Eu sempre gostei da linha Note. Quem acompanha o canal, me acompanha há mais tempo, sabe que eu uso a linha Note desde o Note 1. Eu acho que eu só pulei aquele que explodiu e aquele que a tela era edge, né? Era a curva de um dos lados só. Não lembro qual será o 8 ou 7 ou 6 talvez, não me lembro agora.
mas eu pulei somente esses dois. Os outros eu comprei, né? Tirando acho que o primeiro eu ganhei da Samsung. Dali em diante eu comprei todos os anos a linha Note. Então gosto bastante, não que eu use a canetinha o tempo inteiro, mas eu acho legal ela estar lá presente. Então, puxa, você precisou, ela tá lá para você utilizar. Esse acho que é o grande ponto de um celular com essa possibilidade de uso. Então, a canetinha é importante para quê? Para fazer uma edição de uma foto, para editar vídeo, para fazer várias coisas diferentes que com a canetinha fica mais fácil, que você não precisa ficar colocando o dedo na tela, tá? Geralmente, lista de pequenas notas, pequenos desenhos para lembrar, de repente, um fluxo de trabalho ou um fluxo de um aplicativo que eu estou com uma ideia, por exemplo. Então, assim, tem várias utilidades a canetinha e é muito bom ter ela dentro do aparelho e não fora. Então eu sempre achei legal ter aquela história. Você pode passar, sei lá, 3 semanas sem usar, mas quando você precisa, tem uma situação real de uso ali, de necessidade, ela está lá. Então isso eu acho muito legal. E o zoom ótico de 10 vezes. Eu acho que é um diferencial interessante, que eu falei no começo do vídeo. Eu viajei bem menos do que eu gostaria, mas ter esse zoom disponível dá, assim, muitas possibilidades criativas. E esse aparelho também tem o modo macro, que é muito legal também. Não que eu saia usando o tempo inteiro, mas é legal saber que ele está lá presente. Sempre gostei bastante do desfoque dessa câmera, tá? Aqui talvez não seja o melhor exemplo do mundo, mas aqui, ó, realmente tem um desfoque muito legal que acaba trazendo várias possibilidades de uso, ó. Então aqui, ainda que eu estou usando no vídeo, né? Você consegue ver detalhes aqui da porta e um desfoque bem interessante. E o que eu comentei com vocês, tem o modo aqui de 3 vezes de zoom e de 10 vezes de zoom, ó, que você consegue pegar muitos detalhes, dá para chegar até 20, nem sempre fica aquela maravilha, mas é legal ter essa possibilidade, sabe? E aqui você consegue um resultado bem interessante. Tá, então, realmente eu gosto e assim, gostei bastante de ter essa possibilidade de uso. Esse aparelho é um aparelho perfeito? Nenhum é, gente, nenhum é. Infelizmente, nós temos problemas em vários modelos diferentes. Você tem iPhone, o meu próprio iPhone, na gravação de vídeos ele começou a esquentar depois da última atualização, estou aguardando a correção disso. Mas assim, nenhum aparelho é perfeito. Agora, a questão para mim é aquela história, quais as funcionalidades que realmente fazem diferença na vida. Então, na vida de cada um. Então, para mim, realmente tem várias funcionalidades, como eu comentei aqui, que nesse aparelho me interessam, me dão conforto de uso. É perfeito? Não é perfeito. Tem gente que tem problema de foco, ó. Eu não tenho problema de foco, ó. Posso pegar minha mão aqui, ó, e voltar, mesmo numa distância um pouco maior, olha. Quando ele consegue captar, ainda que eu estou dentro de casa, ele consegue entregar imagens bem legais. E o aparelho acaba me satisfazendo. Claro, tem os seus pequenos defeitos? Tem coisas que não me trazem assim, né, 100% de satisfação, tá? Às vezes eu estou gravando contra a luz os vídeos e eu sinto que o meu rosto fica com um pouco de ruído, coisa que não acontece com o iPhone nas mesmas condições. Em outras situações, aqui eu tenho resultados melhores do que o iPhone. Como eu disse, nenhum aparelho é perfeito, tá? Mas você tem que usar o que você consegue comprar, né, na medida do possível. Sugiro sempre que compre para ficar muitos anos. Eu só vou trocar por conta um pouquinho de conteúdo, menos, tá, do que eu acreditava no passado, mas um pouco de conteúdo sim, mas muito mais para voltar a ter a experiência Galaxy Note mais pura, né, de ter aqui dentro do aparelho a canetinha, a S Pen disponível. Um ponto interessante, ó, esse vídeo ele já está ficando aqui com quase 10 minutos. Antigamente eu tinha um aquecimento enorme nesse aparelho, ele está com uma temperatura dentro do esperado. Lembrando, uma coisa que vale a pena sempre comentar, gente,
esse aqui é um top de linha, então o top de linha acaba aquecendo um pouco mais, porque ele tem um motor mais potente embaixo do capô, então não tem como, né? Você, dependendo do que você está fazendo, ele vai te entregar performance, mas ele pode eventualmente gastar mais bateria e também pode, por que não dizer, né? Também ele vai aquecer mais, isso é impossível de falar, puta, não vai acontecer, ele não vai aquecer, né, gente? Só que é aquela história que eu falei, né, que aparelho que você consegue dar um zoom, assim, tão legal de 10 vezes no ótico, ó. Então, assim, acaba que é aquela questão de troca, né, você troca um pouco de aquecimento, um pouco mais eventualmente de desgaste na bateria, mas você tem uma performance máxima, tá? Então, de uma maneira geral, esse aparelho me deixou muito feliz, o que eu comentei. A única coisa que eu gostaria de ter viajado mais com ele e não consegui, tá? Eu viajei mais aqui para o interior, para casa da família, fiz coisas mais simples, né? De uma maneira geral, mas não consegui fazer aquela viagem, né? Bem legal mesmo para fora, para poder testar em paisagens turísticas e tudo mais, tá? Então, de uma maneira geral, ele me atendeu bem. É um top de linha que eu recomendo e só tem aquele ponto, né? Hoje é um pouquinho mais difícil vender esse aparelho do que eu imaginava, por conta de basicamente 2 pontos que eu espero que, de repente, com o passar do tempo, sejam facilitados e não fique tão complicado agora na hora da venda. E quais são os pontos? Primeiro ponto, a questão do foco que eu comentei com vocês. Tem muita gente que reclama do foco, que, sei lá, 1 ou 2 atualizações para trás, o foco se perdeu, o foco ficou embaçado, então muita gente reclama do foco da câmera principal desse aparelho. Eu não tive problema nenhum, até gravei vídeo na época que começou a pipocar comentários sobre esse assunto, gravei e eu mostrei na mesma situação de uso que as pessoas relatavam que tinha problema, no meu não apareceu nada. Segundo ponto, o Exynos, que ele chegou, assim, era uma churrasqueira esse celular, era um negócio que esquentava demais no ponto de travar a gravação de vídeo. Depois da segunda atualização, Samsung corrigiu, ele aquece dentro do normal, mas o Exynos tem um preconceito sim de muitos usuários, então é um pouco complicado agora na hora da venda. Então eu corro o risco de acabar deixando na própria loja, porque se eu for entregar para alguém, primeiro que vão querer pagar muito baixo, segundo que ainda corro o risco de ouvir reclamação, né? Então, para evitar qualquer tipo de problema, provavelmente ele vai acabar ficando na loja mesmo que paguem lá embaixo, não tem muito o que fazer. Agora, é a vida, né, gente? É aquela história, não dá para você imaginar que o celular é um investimento, que você vai vender ele por um preço super alto. iPhone você consegue um pouco mais, mas Android, infelizmente, não é o caso. Então, estou preparado para essa perda, não tem muito o que fazer, mas o que eu disse para vocês, a ideia mesmo é voltar a ter a experiência de Galaxy Note no dia a dia, no uso do celular. E isso com certeza vai me trazer mais possibilidades de uso e até, por que não, um possível retorno deste aparelho como o meu aparelho principal de uso. Aqui hoje o aparelho principal de uso é o iPhone 14 Pro, por conta do tamanho ser um pouco mais compacto, acaba sendo melhor no bolso, no console do carro, mais discreto na mão, na rua, e o Note, né, que é o S23 Ultra ou S22 Ultra, que é o novo Note, é um aparelho gigante, é um aparelho que chama mais atenção na rua, e no bolso também ele é mais notável, tá? Mas quem sabe, né, eu não acabe invertendo aí os aparelhos e levando o novo S23 Ultra para a rua. Mas é isso, gente. A ideia era gravar um vídeo de despedida, mas esse aparelho foi 100% comigo, eu não tenho do que reclamar. Não é a despedida definitiva ainda, né? É simplesmente a última viagem, uma viagenzinha curta aqui para o interior, pertinho de São Paulo, mas eu achei legal registrar essa última viagem para vocês e contar um pouquinho dessas histórias, né? Dos motivos da minha futura troca e comentar um pouquinho das vantagens desse aparelho, que com certeza, né, eu encontrarei muitas dessas vantagens, tirando a canetinha que não está presente nesse aparelho, que precisa do acessório que eu acabo não andando com ele o tempo inteiro, porque eu não gosto da capinha, né, aquela capinha de silicone, ela gruda no bolso, ela é mais larga, ela não é um bom acessório,
Mas vai ser um celular que, esse aqui já me acompanhou em muitas viagens curtinhas e com certeza o novo vai me acompanhar ainda mais e espero que para viagens mais longas também, tá bom? Então é isso, pessoal. Grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.